Tá. Muito obrigado, Marilda. Agora eu vou passar a palavra para a Lúcia. Deu certo o tempo? Ai, desculpa, mas... Boa noite. Coube a mim, nessa mesa, falar sobre a área da saúde, né? As práticas... possíveis práticas não medicalizantes na área da saúde. Deixa eu ver como é que eu me organizo aqui, gente, para poder fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Olhar o que vai passar ali, seguir o meu texto para não me perder, para o Rui não me massacrar com o horário e me fazer compreender. Então, quem está na área da saúde reconhece diversos encaminhamentos, como esses que eu vou passar agora. Jonas é um menino de 7 anos que vai mal na escola e, por isso, precisa desesperadamente de um psicólogo ou de um fonoaudiólogo, conforme a escola pede, né? Só tem reclamação na escola. Anita tem 10 anos e só arruma confusão, vai mal na escola e tem um comportamento extremamente agressivo. Pedro tem 4 anos, mas ainda não fala nada. E José tem 28 anos e é um desajustado, diz ver e ouvir o diabo. Uma conduta recorrente tem sido buscar respostas para esses casos, muitas vezes em sistemas de diagnósticos como o DSM. E aí, o que temos? No caso de Jonas, um transtorno de aprendizagem não especificado, marcado pelo número 315.9. Anita se transforma num transtorno de comportamento disruptivo não especificado. Pedro tornou-se um transtorno de linguagem expressiva. E José, um transtorno psicótico com alucinação visual e auditiva. Essa conduta, como sabemos, é o processo de medicalização que tanto estamos denunciando, né? Questões de vida social, complexas e multifacetadas, marcadas pela cultura e pelo tempo histórico, reduzidas a uma lógica médica, ao adoecimento do indivíduo. Mas não é disso que essa apresentação vai se tratar, não desta lógica, né? Não nessa lógica. Os casos que eu apresentei, José, quer dizer, apenas a entrada, são casos verdadeiros, né, de responsabilidade da equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde Vila Ramos, do distrito da freguesia do Ó, Brasilândia, né, o conhecido FO Brasilândia. Essa região, essa unidade de saúde, ela possui parceria com os cursos de fonoaudiologia e psicologia da PUC São Paulo, por meio do programa Pró-Saúde, que é do Ministério da Saúde. Quando esses casos chegam na UBS, eles não estão sozinhos. Para a equipe que os acolhe, cada um traz consigo a dinâmica de seu contexto primário, a família. E o que vocês vão escutar aqui é a fala da agente comunitária que pertence à equipe, a Viviane. Opa, desculpa. Né? Mas quando aparece essa queixa da escola, né, aí é que a gente vai pensando, né, como lidar, né, com a família, com esse problema. E a gente traz para a reunião de equipe. No primeiro momento é isso. Então,
não sei se deu para escutar bem o áudio, ela diz que a queixa que ela traz, que vem, e aí, nesse caso que ela estava exemplificando, vinha da escola, traz para a reunião da equipe num primeiro momento. Então, sempre o caso entra para ser discutido coletivamente com a equipe, e o primeiro dado é conhecer essa família, né? Conhecer essa família significa que, a partir da escuta da dinâmica familiar, o olhar se amplia e se transforma. Os encaminhamentos são singulares, as estratégias pensadas de acordo com as necessidades da família e das características dos conceitos em que vivem. Desses casos que eu apresentei, eu vou me fixar no caso do José. José, como eu havia falado para vocês, ele tinha um diagnóstico, e era mesmo, ele chegou com esse diagnóstico de psicótico, com alucinação visual e auditiva por ver e ouvir o diabo. E tomava remédio para isso. Mas ver e ouvir o diabo não era exclusividade sua. Sua mãe também referia o fenômeno. Era uma mulher de formação simples, que se virava para cuidar dos seus 2 filhos sozinha, e tinha o respeito da comunidade. Ver e ouvir o diabo eram uma crença familiar. Retomando a história da família com a mãe, o que se percebeu, o que se tinha ali, era um rapaz com uma deficiência intelectual importante, sem investimento durante toda a sua vida. José procurava um espaço seu no contexto social, o que ele conseguia repetindo padrões que ele via acontecer na comunidade em que vivia. Então, se ser traficante era o legal e ser valentão é que era ser o tal, ele tinha reações muito agressivas e intempestivas para marcar essa posição. Então, o que assustava muito a população era ele pular na frente das pessoas e dizer: eu vou matar você. E ele fazia isso na frente de qualquer um, inclusive dos carros que paravam nos faróis perto da sua rua. O que se desenha na postura dessa equipe de abrir o diálogo para a família, para entender o que primeiro acontecia ali, é a compreensão dos problemas humanos a partir das formações singulares do grupo social em que cada sujeito está envolvido, para também ver as inserções na cultura, suas inserções na cultura, suas relações interpessoais, suas motivações para a vida e, mais, como elas estão sendo reconhecidas e acolhidas, se é que estão sendo reconhecidas e acolhidas. Vamos agora ver o que a psicóloga da equipe fala sobre o caso. A gente toma um certo cuidado de não colocar no outro o modo que a gente acha legal de viver. O modo legal de viver é de cada um, desde que, minimamente, você cumpra coisas para você e para quem você é responsável. E isso se dá, fundamentalmente, a partir do diálogo. E aqui o que eu acho que é importante de colocar é que não é um diálogo qualquer, eu vou falar, vou escutar e não vou levar nada em consideração. Nós estamos falando aqui do diálogo na acepção bakhtiniana, qual seja, aquele cuja construção dos sentidos está no entre os interlocutores. Quando a gente aplica esse conceito no campo da saúde, isso significa dizer que o saber sobre o que acontece com o outro que traz uma demanda não é exclusividade de um profissional e de sua especialidade, nem está no resultado de um exame. Ele é fruto dos saberes construídos, dos saberes valorizados e os também não valorizados socialmente.
Chamo a atenção para os não valorizados socialmente, porque dentre eles costuma estar os saberes do próprio paciente e da sua família sobre os seus corpos, seus sofrimentos e seus desejos, né? Mas eles também fazem parte da construção do sentido, deve fazer parte da construção do sentido com os saberes que costumam ser valorizados. Vamos voltar para o caso, então. Família do José. José tinha um irmão que estudava e trabalhava estando fora o dia inteiro e, portanto, com pouquíssima disponibilidade para ele. Uma mãe que se observou com pouquíssimos recursos internos para entender e suprir as necessidades do filho. Ela não tinha entendido que José tinha, desde criança, uma importante deficiência intelectual. A equipe entendeu que ali a intervenção deveria ser mais efetiva, mas tinha que haver um ponto de partida. E qual era esse ponto de partida? Bom, e o José? Alguém já tinha escutado o José? O que, afinal, o José queria? Foi então que a equipe perguntou: José, e você? E agora, José? O que você quer fazer? José queria estudar, né? Foi então, é importante, antes que se diga, que o trabalho não acontece porque temos um ou outro profissional super-herói que faz todo o trabalho sozinho, que tem ideias geniais, né? É preciso que haja criatividade, sim, para o enfrentamento dos problemas que acometem a população. Mas isso se dá pelo estabelecimento de redes de cuidado. E, para isso, é preciso que haja parcerias e um agir coletivamente. E esse trabalho não é fácil nem imediato. Às vezes, a resistência está do lado do serviço, que não entende a necessidade da família e não acolhe os modos de ser e de agir dessa família. Às vezes, a resistência está do lado da família, que quer um resultado imediato, sem se implicar no trabalho que dá qualquer processo de transformação de um estado em sofrimento. Essa equipe foi em busca de escolas da região para encontrar uma que acolhesse o José, com as suas características, com as suas condições e seu modo de aprender. José tomava remédio há muitos anos e estava sem nenhum ajuste. Foi revisto com a equipe de médicos a necessidade e a retomada de uma medicação mais efetiva para que ele pudesse se beneficiar desse tratamento, já que, naquele momento, ele não poderia ficar ainda sem o remédio. A família também não podia ficar sem uma assistência. Quinzenalmente, membros da equipe iam na casa do José conversar com a mãe e com os 2 filhos para falar sobre a vida e as necessidades que começavam a acontecer. A psicóloga fala um pouco sobre isso. E a gente acredita que, conversando e falando disso, isso nos ajude, de alguma forma, a encontrar caminhos que a gente possa, sei lá, ficar menos penoso, menos chato. E os fatos da vida, o fato de conversar para encontrar caminhos que não sejam tão chatos, tão penosos, caminhos que tenham a ver com a forma de viver daquela família e não com a forma que o profissional acha que seria mais legal deles viverem, vão fazendo com que esses fatos da vida fiquem mais compreensíveis. A mãe passou a entender que o seu filho não era o desajustado do bairro porque ele queria ou porque Deus quis assim. Entendeu também que a vida podia melhorar e que, para isso, precisava de estímulos, recursos e parceria. José, já participando da escola, se sentia e estava, de fato, mais inserido à vida do bairro. Mas ainda eram muitos os obstáculos a transpor nas relações com as pessoas, que se tornaram mais evidentes quando a mãe descobriu que estava doente. Descobriu-se um meningioma que precisava ser retirado imediatamente e ela precisaria sair de cena, né, da cena familiar, por cerca de 1 mês, o mais rápido possível. Mas como deixar o José?
né? Ou ainda, com quem deixar o José? Sabemos que ele tem um irmão pouco disponível, que pouco ficava em casa. Ele próprio não tinha condição de ficar sozinho. E aí, o que fazer, né? Apesar da melhora no convívio social, os agentes comunitários traziam ainda o dado para a equipe que a comunidade ainda se revoltava com algumas atitudes do José e temiam que os moradores agissem de violência contra eles. Não existia, na época, um CAPS 24 horas, mas, mesmo assim, eles foram atrás do CAPS. CAPS é o Centro de Assistência Psicossocial, e foi contatado para ver se podia ser feito algum trabalho com José. Especificamente, eles queriam que o José pudesse dormir lá enquanto a mãe estivesse internada. Não existia essa possibilidade do CAPS. E a informação de que a comunidade não aceitava o José era algo que estava preocupando. Então, a equipe de saúde resolveu fazer uma reunião com a comunidade. Foi a equipe completa, a diretora, inclusive. A reunião foi na casa de uma vizinha. Todos os moradores foram convocados, moradores da rua de José e a vizinhança. Enquanto esperavam as pessoas chegarem, esse foi um dado que a psico falou, passou uma criança pela rua numa atitude muito agressiva, gritando, xingando todo mundo, mas passou desapercebido, porque essa criança não carregava nenhum estigma. Fosse o José a abrir a boca para falar metade do que a criança tinha falado, ele já estaria internado, né? Então, esse estigma precisava ser mudado, e não era só na relação com a equipe da saúde que isso ia acontecer. Na reunião, então, a equipe buscou recuperar com os moradores quem era o José. Acolheram as reclamações, as dúvidas, reuniram os conhecimentos parciais que a população tinha do José, apresentaram outros conhecimentos e, no final, o que se viu foi uma vizinhança implicada em ajudar o José. Teve aquele vizinho que disse que ia dar os remédios, o outro que ia fazer a janta, e, no fim, a mãe se sentiu mais acolhida por ver, ficou mais tranquila também, por ver a rede de cuidados que estava se formando em torno do filho. Mas essa rede, infelizmente, não se sustentou até o dia da operação. E, novamente, a mãe adiou até que ela pudesse encontrar um lugar para que o José ficasse. Porque, apesar da vizinhança ter se comprometido a dar os remédios, a conversar, a dar o almoço, dar a janta, ninguém queria dormir com o José, né? Ninguém queria levar o José para casa para dormir com ele. Bom, estavam todos diante de um limite, né? Então, trabalho em equipe, os passos, né, que a gente vai dando passo a passo, chegou a um limite. A equipe viu que ela estava diante de um impasse que ela não queria viver, que era procurar um hospital para que José fosse internado, naquele período em que a mãe estivesse no hospital. Mas, mesmo aí, procuraram um hospital que aceitasse uma proposta quase que indecente, a da internação social, né? Não é para tomar mais remédio, não é para fechar diagnóstico, é só para segurar o José enquanto a mãe estiver operada. Encontraram um hospital dessa forma lá na região. O interessante foi ver que a vizinhança, que antes queria que o José fosse internado, se sentiu muito incomodada com o fato dele, de fato, ser internado enquanto a mãe estivesse no hospital. E uma ou duas vizinhas tiraram o José do hospital antes do período final da internação dele. Assim que elas viram que a mãe sobreviveu à cirurgia, que a mãe voltou da anestesia e que estava próxima de voltar para casa, elas tiraram o José do hospital para o convívio social, né, o convívio na comunidade. Mas a história
não acabou aí, né? Podia acabar aqui, falei, opa, que legal, acabou de um jeito bacana. Apesar das melhoras, do convívio social ter melhorado, ainda havia vizinhos que insistiam em ver no José o desajustado de sempre, né? E provocavam, xingando, fazendo pirraça, algumas agressões físicas, que José passou a revidar. E, de novo, a comunidade sentiu medo do José agressivo e passou a se incomodar com essas atitudes. O estigma voltou. Qualquer um podia ficar nervoso e se descontrolar e revidar as agressões que sofre no cotidiano, mas o José não, porque, afinal de contas, o José tinha esse diagnóstico de psicótico lá do início. Novas conversas para novas ideias de como quebrar esse estigma. E foi aí que eles envolveram o SECO, Centro de Convivência Comunitária, para que o SECO pudesse pensar por atividades lúdicas, que a comunidade pudesse pensar por atividades lúdicas, como envolver essa comunidade em situações que eles pudessem conviver com o José. O CET foi convocado também. Então, vejam, gente, até onde vai a parceria para um caso. O CET foi convocado para fechar uma rua importante do bairro, para que, num determinado dia, a população toda fosse convocada pelo centro de convivência para brincar. E foi isso que aconteceu. Eles foram brincar na rua, brincar de bola, brincar de pega-pega, brincadeiras de rua, enfim. E o José no meio, brincando com todo mundo, cada um no seu papel. Nesse dia, na rua, tinham os velhos, tinham as crianças, tinham os adolescentes, os boys, e o José ali no meio. No final do dia, os profissionais da equipe recebiam algumas crianças falando assim: tia, eu não vou mais jogar pedra no José, viu? Ele até que é legal, dá para conviver com ele. Então, o que a gente vê, gente? Temos ainda, né, infelizmente, vigente uma ideologia que busca apagar as diferenças da humanidade, retirando-as da vida cotidiana. Esse caso, no entanto, da forma como ele foi conduzido, é um exemplo de acolhimento das adversidades pela formação de parcerias e pelo uso do diálogo. É um exemplo de cuidado contínuo, um cuidado contínuo com a saúde. A comunidade precisava viver a situação de conviver com o José, e os profissionais envolvidos entraram com os seus saberes específicos, agindo coletivamente, de modo a fazer com que a comunidade se implicasse no caso e fosse além do reconhecimento do José pelo estigma do diagnóstico de psicose. Ou seja, o José era bem mais do que parecia ser à primeira vista. É isso que eu queria deixar para vocês.